Boa tarde. Boa tarde. Senhoras, senhores, amigos que nos visualizam através da internet, do canal dos Amigos do Nepom. Uma excelente tarde a todos. Essa casa acolhe famílias gestantes em situação vulneráveis. E hoje, em mais uma oportunidade, solicitamos aos que nos ouvem e aos presentes que essa casa, com as colaboradoras, nós temos a confecção de artesanatos, nós temos a livraria e a biblioteca. A livraria com a parceria com a FEB, a Federação Espírita do Estado da Bahia, que nos concede uma percentagem onde revertemos em alimentos e itens para as gestantes. Estamos abertos ao curso de iniciação ao Espiritismo, chamando de acolhimento. Os alimentos que vocês também podem nos ajudar, alimentos não perecíveis para a cesta básica e a manutenção do projeto do Nepom. E também temos o atendimento fraterno no dia de hoje. Para dar início, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, a virtude. A virtude é o mais alto grau de conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caritativo, laborioso, sóbrio, modesto, são qualidades do homem virtuoso. Infelizmente, quase sempre acompanham pequenas enfermidades morais que as desordem e atenuam. Não é virtuoso aquele que faz ostentação da sua virtude, pois que lhe falta a qualidade principal, a modéstia, e tem o vício que mais lhe opõe, o orgulho. A virtude, verdadeiramente digna desse nome, não gosta de estandartes. Adivinha-se, ela, porém, se oculta na obscuridade e foge à admiração das massas. São Vicente de Paulo era virtuoso e digno por arte, e muitos outros quase desconhecidos do mundo, mas conhecidos de Deus. Todos esses homens de bem, ignoravam que fossem virtuosos, deixavam-se ir ao sabor de suas santas inspirações e praticavam o bem com desinteresse completo e inteiro esquecimento de si mesmo. A virtude, assim como fez Paulo, que era Saulo, em um certo momento fala: não sou mais eu, mas o Cristo que vive em mim. Nesse instante, vamos elevar nossos pensamentos ao alto, fazendo uma conexão com o sagrado. Imaginemos uma teia de energias positivas aqui nessa casa e que essa energia se propague além dessas paredes, encontrando outras mentes e corações. No embalar suave da melodia, possamos nos inspirar aos bons pensamentos, emanando energias positivas aos nossos entes queridos. Mandamos também energias àqueles que não os conhecemos, aqueles que estão aí pelas ruas, às famílias, aos amigos, aos desconhecidos e desconhecidos. E que possamos, diante de tudo, agradecer por mais uma tarde nesta casa, uma tarde de aprendizado. Que possamos agradecer ao Mestre, ao mentor dessa casa, nossos irmãos que nos incluem e nos acolhem. E que nessa casa o acolhimento é fraterno, através da fé e da esperança, pois fora da caridade não há salvação. Então que todos nós possamos incluir da fé para emanarmos com Deus, agradecendo a Jesus, a Maria, a José, todas as coisas que nos são agradáveis. E com um cheiro suave e diversas matizes, nos inspiremos em agradecer. Muita luz e muita paz. E nesse momento, vamos
trazer para vocês que o tema do mês é personalidades e episódios espíritas. No dia de hoje, 10 do 12, Kardec, sua missão é o tema. Nossa palestrante é a senhora Glória Pita. Queremos saudar a todos com muito carinho, manifestar sempre a nossa alegria por estarmos juntos para refletir nos aspectos verdadeiros da nossa vida e desejar que o que preparamos com carinho, com responsabilidade, sirva para acrescentar sempre ao que já sabemos. O verdadeiro objetivo das nossas reuniões, olha a palavra, reuniões, é acrescentar, de alguma forma, ou conhecimento, ou reflexão, ou mudar o que construímos em nosso verdadeiro patrimônio. A reunião espírita, ela não é um ato social, tão simplesmente. Ela é uma oportunidade para que acrescentemos, vou repetir, para que possamos refazer, para que melhoremos o nosso conhecimento. Por isso, este mês de outubro, ele é um mês especial para nós espíritas. Eu acrescentaria até que é um mês especial para a humanidade na Terra. E vamos desenvolver, e eu preciso que vocês acompanhem o meu pensamento, um programa de olhares para que possamos entender uma das promessas de Jesus. Quando ele aqui esteve, ele escolheu os seus acompanhantes durante a sua vida pública. E muitas vezes nós ficamos a refletir: por que Jesus escolheu os seus seguidores íntimos, que nós chamamos de apóstolos, entre pessoas tão simples, analfabetos? Só quem sabia escrever era Mateus, sem nenhuma representatividade social. Como temos até medo de refletir, nós temos medo de refletir com mais profundidade, deixamos a responsabilidade para ele. Foi ele que escolheu, ele que sabe por que escolheu, não vamos nos meter nessa história. Mas ele disse tanta coisa, ou
podemos dizer, ele disse tudo o que precisávamos daquele momento em diante, entender, compreender, para praticar. E para o nosso assunto de hoje, nós temos que nos lembrar de uma dessas promessas que ele fez. Ele disse: eu vos mandarei um Consolador, para que entendais o que agora não é possível compreender. Em primeiro lugar, nós examinamos a bondade de Jesus com o nosso nível de conhecimento. Porque, até hoje, parece-nos que a melhora não foi tão grande. Continuamos a brigar, a nos matar, a destruir. Mas ele prometeu. Jesus não nos prometeria algo de uma maneira irresponsável, de uma maneira que não fosse real para o nosso entendimento. Por isso, vamos ficar acreditando o que ele prometeu. Eu lhes mandarei, ou lhes enviarei, em algumas traduções, um Consolador. Podemos entender este Consolador de várias maneiras. É tão amplo o significado desta palavra, mas algo nos instiga a reconhecer quem seria o Consolador. O que seria o Consolador? E é claro, realmente ele mandou, ou ele está mandando. É muito bom que nós acompanhemos para considerar se esta promessa está sendo cumprida ou foi cumprida. E eu quero lhes conduzir nesta caminhada. Será que Jesus já cumpriu? Ou está esperando alguma coisa? O espírita não tem medo de pensar. Ele sabe que o progresso e a evolução são os instrumentos através dos quais nós cumprimos a nossa destinação, nos transformar de espíritos ignorantes, como fomos criados, e sempre lembrar que a expressão ignorantes não é nenhuma ofensa para nós, não é nenhum estigma, não é nos menosprezando. Muitas vezes, na linguagem comum, nós interpretamos assim. Mas, sob o ponto de vista técnico, espiritual, a ignorância é um estado em que todos nós, espíritos criados por Deus,
ou estivemos, ou estamos, ou permanecemos. É uma situação que varia de uma maneira pessoal e intransferível. Todos nós ignoramos. E a ignorância, sendo um estado do espírito, a evolução é o objetivo para o qual nós temos que nos libertar dela. Para isso, nós temos duas vertentes importantes: o progresso e a evolução. São coisas diferentes. Nós precisamos nos aperfeiçoar no conhecimento para que nós próprios, como individualidades, possamos avaliar, ou melhor dizendo, nos autoavaliar. Progresso é todo o andamento material. E nós estamos progredindo de uma maneira fantástica. Nós já sabemos fazer tanta coisa de uma maneira tão mais simples, tão mais rápida, e nós andamos muito atrás da rapidez, não é? De uma maneira que não nos dê trabalho. Andamos muito bem, obrigado, no progresso. O que não acontece na evolução? A evolução é o andamento do espírito. Ou seja, não tem nada a ver com o progresso. Ao mesmo tempo, se serve do progresso para construí-la. Vamos acompanhar esse pensamento. É o progresso que nos facilita. Só para lembrar alguns fatos, nós, para poder lavar a roupa, tínhamos que botar uma bacia de água, ou com a roupa suja, na cabeça, se deslocar para o lugar onde tivesse água, com sabão massa. Eu estou me referindo muito mais às mulheres a quem cabia esta tarefa. Vocês homens não faziam nada. Recebia a roupa limpa para sujar outra vez. Branca ainda, né? E para sujar outra vez. Você se lembra bem, né? Então, depois para engomar. Você sabe o que é engomar? Sabe nada. Soprar o ferro com fole. Foi? Você sabe? Não. Recebia prontinha lá, né? A mulher fazia. Hoje, vejam a diferença. Está lá uma peça que chamamos máquina de lavar. Joga lá a roupa com um pozinho que chamamos de sabão e ela lava, ela torce, ela faz tudo o que precisávamos ou precisamos sozinha, sem precisar
da nossa atuação. Só para lembrar isso. Porque se fosse lembrar as coisas, porque progresso se refere a coisas, nós ficaríamos aqui muito tempo agradecendo a esse desenvolvimento. Mas lembremos-nos, ao lado do progresso, nós precisamos, ou ele é o impulsionador da evolução. Porque o tempo que utilizaríamos naquela tarefa não pode ser desperdiçado. É para que nós possamos pensar. Queridos companheiros, nós ainda não atinamos o que seja pensar e a fundo numa proposta, sem medo, porque a evolução já nos permite não ter medo. Medo de nada. Se vocês bem pensarem, nós hoje não temos que ter medo de nada. Porque só chega para nós o que está na nossa caminhada. Você pode atravessar um tiroteio. Nenhuma bala vai lhe pegar. Porque a lei de Deus é justa, é perfeita. Nós não temos medo mais de Deus nos castigar. Nós não temos mais medo de perder o que é verdadeiramente nosso, ou seja, nossas potencialidades. Porque a lei de Deus é perfeita. Nós temos que nos respaldar nessas orientações para poder seguirmos a nossa caminhada. Porque ela é individual e intransferível. São palavras que muitas vezes nós lemos, estudamos até, e eu quero aproveitar a oportunidade, esse curso de iniciação, Iniciação, me chama para eu me meter na história, viu? Tá certo. Para poder a gente fortalecer isso de uma maneira simples e ser responsabilizado pela nossa própria felicidade. Não é Deus que nos faz feliz. Somos nós que nos fazemos dignos da felicidade. Não é Deus que nos dá a paz. A paz está aí para quem senti-la. Por isso, o progresso auxilia a evolução. Se nós não nos sentimos em paz, felizes, seguros, é porque não trabalhamos ainda o suficiente ou de uma maneira correta as nossas potencialidades para dar um salto de qualidade. Já demos intelectualmente. Às vezes eu fico pensando assim, minha avó era analfabeta. Avó. A mãe soletrava. E eu sou detentora, vejam, olhem para mim, bem grande,
de 2 formaturas. Gente, num período de tempo tão simples, certamente que todas as avós aqui, se não bisavós, eram analfabetas. Porque a escola não tinha esse sentido. Portanto, o progresso que nos facilita a evolução. Imaginemos estar dizendo isso há alguns, nem séculos atrás. Meus 90 anos já me permite ver de uma maneira tão retratável essa situação. Não obstante, continuamos a roubar, a frustrar a confiança do outro, a julgar mal o outro. Então, não correm paralelos o progresso e a revolução. Mas vamos examinar algumas coisas ou alguns aspectos para que saiamos daqui, sim, com a proposta de acelerar um pouco esta evolução. Não depende de ninguém, nem de Deus. Deus já nos deu, já nos organizou tudo para que nós utilizemos. Nós não somos ainda felizes porque ainda não atinamos que o trabalho é nosso. Porque tudo está conosco. Nada é acrescentado. E podemos ver isto através de um relance de olhos para o que nos cerca. Até o século XIX, nós estamos no 21, no século XIX, a agricultura era o nosso único mecanismo para nos alimentar. Agricultura pessoal, agricultura realizada pelo ser, agricultura em que cada pezinho de legume, de verdura, tinha que ser examinado. Surge algo que muda completamente esse panorama. Surge a ciência através da máquina para mudar tudo que se fazia manualmente e agora a máquina faz, como citei o caso da lavagem de roupa. Mas não somente isso, o que se fazia tão somente pelo aprendizado, vamos chamar de artesanato, porque as mãos, o artesão faz individualmente, ele não consegue sequer fazer duas coisas da mesma forma, com a mesma perfeição, igual, pronto, igual. Surge a indústria. Gente, a indústria é uma coisa fantástica. Eu estava vendo uma propaganda na televisão para as pessoas que querem investir
tem uma máquina agora para fazer docinhos e... A bichinha faz milagre. Porque junta, faz a massa, depois qualifica. E o sabor? Ela também come? Não sei, estou perguntando a vocês. Ela prova aquela massa que faz para poder sair o produto igual? Eu não examinei isso ainda. Mas, vejam, a indústria muda tudo. Outro dia. O livro era um produto raro. Porque os ensinamentos eram escritos ou em papiros ou em peles de animais. Outro dia. Por isso, nós vemos nos filmes aqueles rolos serem desdobrados, porque eram guardados pela fragilidade. Eram guardados com um zelo especial pela fragilidade e só eram manuseados pelos sacerdotes. É fantástico isso. Não é tão somente porque os sacerdotes tinham autoridade, não. É pela fragilidade do objeto, para poder não ficar passando de uns para outros. Chega um tal de um Gutenberg e faz a imprensa. Acho que essa meninada de hoje nem avalia isso, porque nós, os pais, não comentamos. E quando eu chego ali na Piedade, que vejo tanto livro por R$1 no chão, vejam como disponibilizou o conhecimento para todas as pessoas. O que anteriormente era impossível. As escritas diferenciadas, somente aqueles que sabiam os caracteres. Então, é bom a gente sentir esta mudança, para que a imprensa possibilite a todos, eu digo todos, porque a escola passa a ser um local onde todos podem ir e hoje já é até dever do Estado. É fantástico isso. Então, vejamos a agricultura, a imprensa, a navegação. Ou, aliás, o meio de transporte é melhor. Gente, há 90 anos na minha terra, todo mundo andava a pés. A pés. Os fazendeiros, que eu sou de um lugar bem rico, não é o sul da Bahia, é que tinha um animal. O sujeito aparecia montado no animal, ele era o senhor do lugar, porque ele tinha um animal para servir como meio de locomoção. Ainda as canoas, hoje em dia a gente entra num avião e vai para onde quer.
Porque a bússola conduz. A bússola é uma coisa fantástica, que não é nem nomeada mais, porque ela se tornou algo tão simples, tão corriqueiro, que nós nem valorizamos. Então, só para citar vocês, 3 aspectos através dos quais Jesus caminha. Com certeza, tudo isso é verificado, tudo isso é orientado de uma maneira tão sutil. Foi Jesus que prometeu: eu lhes mandarei um Consolador. Para quê? Entendendo o que ele disse, nós nos utilizássemos das nossas próprias potencialidades. Ninguém notou isso. Ninguém percebeu que Jesus estava acompanhando todo o progresso e continua a acompanhar este progresso que se consolida no século XIX. 3 de outubro de 1804. Data que deveria ser feriado mundial. Porque naquele dia nascia numa aldeia da França o maestro deste espetáculo, o menino Hippolyte Léon Denisard Rival. Os outros fizeram o seu papel. E se fôssemos denominar cada um, devíamos estudar isso com nossas crianças, porque elas não pensem que este microfone que eu estou agora empunhando é porque foi comprado na loja. É todo um conhecimento que se desenvolve, trazendo conhecimentos subjacentes para que outros aparelhos, como já temos outros aparelhos, possam nos ajudar neste progresso. Século XIX. E aí, este menino nasce numa aldeia sem nenhuma significação em França. Aspecto importantíssimo para nós examinarmos. Nenhuma dificuldade em sua vida. Nenhuma. Até então, todos os santos, todas as pessoas importantes eram mártires. Se não fosse mártir, ou seja, se não tivesse alguma deficiência, alguma doença incurável, alguma dificuldade que não pôde, não era santo, não era importante. O menino Hippolyte não. Nasceu de uma família de pessoas intelectuais, a sua mãe, o seu pai, com registro social, nenhuma dificuldade. Ele não conheceu nenhuma dificuldade. Tudo na existência dele foi progressivo. Foi fácil, se podemos dizer assim. Então Jesus estava no comando. As coisas aconteciam, as coisas se faziam, e eu quero lhes levar
para uma situação que considero muito importante. Não sei se vocês já foram aqui num concerto de música clássica. Já foram? Não. Os que não foram têm que aprender como se comportar. Em concerto de música clássica não se chega fora do horário, porque as portas estão fechadas. Então ninguém tem que se atrasar. Na porta a gente recebe uma programação. Ou seja, a gente já entra na sala do concerto sabendo o que vai ouvir. Entra silenciosamente, ninguém faz barulho nenhum, e vê um palco, uma arrumação com umas cadeiras que quem nunca foi não sabe o que é. Um montinho ali, um montinho cá, um destacado, uma coisa na frente assim para elevar alguém. Ninguém conversa alto para que fique na expectativa. Um concerto de música clássica é assim. Daqui a pouco começam a entrar aqueles que vão sentar já determinados naquelas cadeiras. A gente vê ali as cordas, adiante os metais, mais adiante a percussão. Ninguém tropeça, cada um com seu instrumento. Ninguém bate palma. Quando alguém bate palma, começa a bater palma numa sala de espetáculo de música clássica, todo mundo olha como a dizer assim: este nunca veio aqui. Ninguém aplaude ninguém. Daqui a pouco, quando todos os instrumentos estão com seus respectivos instrumentistas já localizados, entra alguém com uma batuta na mão, é o regente. Ninguém bate palma. Todo mundo fica esperando o que ele vai fazer. Ele cumprimenta a plateia simplesmente com um gesto e vira-se de costa para a plateia, faz os movimentos iniciais para os instrumentistas e começa o concerto. Por que é que eu trouxe este fato para vocês? Talvez alguns não estejam nem interessados em saber disto, para que nós façamos o equivalente com a promessa de Jesus. Ele prometeu. Cada um desses instrumentistas executa a sua partitura. Quem é que elaborou aquela música? Qual o andamento? De um andamento para outro, ninguém se move. Significa que aquele primeiro andamento foi cumprido, a programação está em nossa mão, para que se continue. Assim também Jesus fez, queridos. Silenciosamente, através de todos esses emissários que conseguiram realizar a imprensa, a ciência, o ideal, as máquinas, tudo chegando. E nós somente recebendo para
possibilitar que nós identifiquemos o Consolador prometido. O Maestro é aquele menino que nasceu em Lyon em 1804, no dia 3 de outubro. Sem nenhuma dificuldade, ele começa, mesmo porque ele já conhece, o maestro conhece a partitura. O menino Hippolyte já traz um conteúdo bastante para executar o seu trabalho. Por isso que ele não tem nenhuma dificuldade. Se tivesse, não poderia cumprir. Mas ele é educado na melhor escola que até hoje o melhor educador da Terra organizou, o Instituto Pestalozzi. Os pais, ao invés de colocarem em França, vão para a Suíça. Porque o método pestalozziano, e quem é professor sabe disso, ainda é o melhor educador do espírito. Cuida não somente do intelecto, através dos conhecimentos das ciências, como também da parte moral. Dos 10 aos 19 anos, todos os alunos do Instituto Pestalozziano faziam a sua educação, das 6 da manhã às 8 da noite, integralmente. Conheciam todas as ciências, sabiam tudo que se passava no mundo, diferentemente mesmo da França, porque as igrejas tradicionais ainda comandavam o processo educacional em França. E os pais dele não queriam que ele tivesse nenhuma restrição. Ele aproveita, sai aos 19 anos, como todos os alunos, e funda o seu próprio núcleo educacional, com um acréscimo importantíssimo para a nossa lembrança. Aquele aluno que não pudesse pagar, porque todas as escolas eram pagas, mas que mantivesse o desejo de aprender e certamente as qualidades exigidas, ele admitia sem pagar. Isto foi uma transformação fantástica para a nossa observação. A todos deveria ser proporcionado a condição de aprender. Isso repercute em nós. O Espiritismo não tem qualquer restrição para nada nem ninguém. Ninguém pergunta, quando empurra aquela porta, o nome sequer de qualquer pessoa. Isso nós devemos a Hippolyte. O mesmo tipo de ensino, as mesmas oportunidades. E vejam, ele logo conhece a sua companheira, também uma mulher de posses financeiras, muito bem educada, idealista para que as crianças francesas pudessem ser livres, liberdade, igualdade, fraternidade, para melhorar a qualidade
da educação europeia, Amélie Gabrielle Boudet. Não tiveram filhos. É interessante. Jesus no comando. Nada desvia da promessa que Ele nos fez, como iniciei o nosso trabalho. Nada impede. Eles dois trabalhando, cumprindo o seu papel, ao mesmo tempo que nos Estados Unidos da América do Norte, as mesas, as pancadas, não esqueçamos, devemos a Charles Rossmann todo esse desenvolvimento. Nos Estados Unidos, numa aldeia qualquer, umas pancadas incomodavam a família Fox e a senhora Fox, para que resolvesse esse problema, faz um questionamento que muda a história da humanidade na Terra. Quem está aí? Se for homem, dê uma pancada. Se for mulher, dê 2 pancadas. Ficou esperando. E uma pancada foi dada. Este é o significado de que toda causa inteligente tem um efeito inteligente. Espírita tem que estudar. Espírita tem que aprender. Espírita tem que entender todo esse processo para que hoje nós possamos comprovar que Jesus prometeu e estava cumprindo, acompanhando todo o processo, facilitando através de todos esses mecanismos para que nós pudéssemos hoje não ter medo de Deus, sermos os autores da nossa felicidade, podermos discutir todos os pontos que nos autoriza a realizar e, sobretudo, se errar, não tem importância. Aí, neste momento, eu tenho que homenagear um filósofo brasileiro que, fazendo um samba, quem sabe, Ataúfo Alves também, manuseado por Jesus, diz: reconhece a queda e não desanima, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Olha, eu botando Ataúfo Alves no Espiritismo sob o comando de Jesus. Compreender, espírita tem que compreender todo esse processo. Venha de onde vier, para justificar, para fortalecer, para compreender que a cada um segundo sua obra. Então, o Consolador prometido, eu só tenho uma hora, é uma casquinhagem horrível, né? Mas nós temos que acompanhar para também cumprir o nosso papel. Não esqueçamos, Jesus disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo aquilo que eu faço e muito mais. Ainda reforçou: vós sois o sal da terra, a luz do mundo. A quem ele estava se referindo? Aos espíritas. Somos nós que vamos
revolver tudo, porque nos comprometemos, encontramos todas as facilidades, tudo realizado sob o comando de Jesus. Dizemos que aquela orientação que, a princípio, na primeira edição, já existia o livro, não podia ser antes, nem depois, é claro. O Espiritismo já estava instalado através da sua obra básica, o Livro dos Espíritos. Nada faltava. O regente nasceu, organizou, publicou o livro e nós compreendemos que o Consolador prometido está em nossas mãos. Agora somos nós. Todos eles cumpriram o seu papel. E nós o que estamos fazendo? É o Espiritismo que vai cumprir o papel da próxima revelação. Cumpre-nos, em primeiro lugar, entender, compreender e praticar. Assim chegará a próxima revelação. A primeira foi com Jesus. Constatamos em breves linhas que ele cumpriu o seu papel, mas ele já deixou determinado: vós sois o sal da terra. Cada um de nós, como diz Santo Agostinho, que é um passo para esse cumprimento, as coisas não pararam, não. Elas estão continuando. Nós temos que entender esta continuidade. Santo Agostinho disse: toda noite, antes de dormir, passe em revista tudo o que pensaste, o que disseste e o que fizeste. A minha pergunta é: nós aqui, esse pequeno auditório, estamos fazendo isso todas as noites? Eu fecho os olhos para não ver a resposta. Se não fizermos, não estamos ainda cumprindo o nosso papel. Então, o Espiritismo não é festa, nem é castigo, é cumprimento de dever. Nós temos um ajuste com a lei de Deus, porque ninguém nos obrigou a abraçar este conhecimento específico, mas para que possamos cumprir a nossa parte. Nós temos regras, fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós, todos os dias, em todos os momentos, em todas as necessidades. Cada um de nós tem um dever para com Deus. Fazer a sua parte. Por isso somos minoria. E esta minoria ainda não entendeu o seu papel. Enquanto nós não sejamos este grupo significativo, capaz de transpor essa situação que vivemos, para que outra chegue, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Eu lhes trouxe
esta notícia assim tão didaticamente, todo mundo sabe que eu sou professora, organizada, para que cada um de nós pense. Vós sois a luz do mundo. E, evidentemente, não está se falando no conjunto. É cada um de nós cumprindo o seu dever, a sua tarefa que lhe cabe, porque espontaneamente nós escolhemos ser espíritas. Lhes trouxe neste horário, exatamente, porque tenho que ser disciplinada, muito. Nem sei que bicho é que fica roendo. É cupim, é? Acho que é cupim, não é? Eu quero que o cupim chegue em cada um e comece a roer. Não precisamos estandarte, não precisamos nos elevar, nem que ninguém bata palma para nós. Jesus trabalhou silenciosamente com cada músico, com seu instrumento, trouxe o maestro fez o seu papel e nós, o público, gostamos e aderimos. Por isso nos dizemos espíritas. Mas, se não fizemos ainda hoje o nosso papel de uma maneira integral, comecemos hoje. Avaliemos o que pensamos, qual a nossa proposta para nos constituirmos naqueles que entram nas fileiras de Jesus. A cada um segundo sua obra, ele diz. Como regra, fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. Outra regra fundamental. Então, lhes trago, como presente de Jesus, esta avaliação. Mas não para ficar o presente enrolado, para que ele seja aberto, nos possibilitando, nos utilizar. Sem medo, repito, todas as vezes, sem medo destes ensinamentos. Cada um de nós representa um apóstolo de Jesus, para que a próxima revelação seja ou chegue até nós. Quando não tem importância, somos imortais. Não temos mais medo de nada que a nossa consciência possa nos trazer. Parabéns aos espíritas que se renovam, que se encorajam para serem os reveladores da próxima revelação. Obrigada pela atenção de vocês. Tem alguma pergunta? Se tiver e eu souber responder, o silêncio é revelador. Todo mundo entendeu tudo. Todo mundo faz tudo com perfeição. Que Jesus nos ouça e dê as ordens para que nós possamos executar. Obrigada. Eu só queria fazer uma colocação da oportunidade, da experiência. A senhora com 90 anos, falando isso para a gente.
e coisas tão simples do dia a dia, do cotidiano, e que às vezes a gente tem que ir para uma casa espírita para ouvir, para despertar, porque infelizmente as palavras entram no ouvido e saem no outro, mas o mais importante é a ação. É você ore e age, orando e arando. Então, às vezes falamos muitas coisas, mas praticamos muito pouco. Então, a gente agradece. A cada um segundo a sua obra. É isso aí. Em nome de Nepom, gratidão, gratidão, gratidão. E quando foi perguntado se alguém tinha uma pergunta a fazer, permanecemos em silêncio. Tem uma frase que diz que o silêncio é uma prece. Agradecendo pela excelente explanação sobre a encarnação e a vida de Kardec, como esse maestro, que anunciou o Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador prometido por Jesus. Mais uma vez, gratidão. E que possamos nesse ínterim, nesse momento, ainda em sequência do trabalho da casa, façamos a prece final. Que possamos emanar de nós o melhor possível, de energia, de fluidez, de pensamento, de sentimento, embalados por essas palavras, por esse conhecimento, e da responsabilidade que temos também para com a evolução de nós, nossos semelhantes, como pais e mães, avós, somos sacerdotes do conhecimento em casa, no trabalho, na rua, que possamos levar a palavra de Jesus, a boa nova do Evangelho segundo o Espiritismo, é a nossa bússola, como fora dito aqui, és a nossa bússola. Possamos agradecer mais uma vez. Nesse instante de pouco silêncio, foi uma prece, muita luz, muita paz, que reverbere além dessas paredes, chegando a outras mentes e corações, e a vocês que nos assistem. Muita paz, muita luz, segundo a vontade do Mestre, e que assim seja. Amém. E também, para dar continuação ao trabalho, o passo será individual. Viveremos e aguardemos o momento. Fenômenos alheios às leis da ciência humana se dão por toda parte, revelando na causa que os produz a ação de uma vontade livre e inteligente. A razão diz que um efeito inteligente há de ter como causa uma força inteligente, e os fatos hão provado que esta força é capaz de entrar em comunicação com os homens por meios de sinais materiais. Interrogada acerca da sua natureza, esta força declarou pertencer ao mundo dos seres espirituais que se despojaram do invólucro corporal do homem. Assim é que foi revelada a doutrina dos espíritos. As comunicações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo estão na ordem natural das coisas e não constituem fatos sobrenaturais. Tanto que de tais comunicações se acham vestígios entre todos os povos e em todas as épocas. Hoje se generalizaram e se tornaram patentes a todos. Os espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e sendo eles os ministros de Deus e agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Eis em que termos deram ao discípulo de Pestalozzi por escrito
através de muitos médiuns, a missão de codificar esses ensinamentos. Ocupa-te com zelo e perseverança no trabalho que empreendestes com o nosso concurso, pois este trabalho é nosso. Nele pusemos as bases de um edifício que se eleva e que um dia há de reunir todos os homens num mesmo sentimento de amor e caridade. De discípulo a exímio educador, acadêmico incansável, erudito de seu tempo, Hipólite Denis Arrivaio, professor abnegado, conhecido, respeitado, duvidou de um trivial passatempo europeu em que mesas insistiam em girar, a desafiar o crivo de um cético, atento a observar. Fosse fraude, fosse truque ou diversão, ou então magnetismo, o modismo que pegou, todo efeito há de ter uma causa, sua origem, sua fonte, ou que a farsa se desmonte. Mas a mesa se moveu surpreendentemente, batidas combinadas eloquentes. Descobriu-se que era o efeito consciente de uma causa inteligente. Perguntou de onde viemos, pra onde vamos, que ciência é essa, o que queres, quem sois vós? E a mesa respondeu, sou a boa promessa, consolo pela fé e pela esperança, vim reluzir na terra as bem-aventuranças. Santos da igreja, cientistas e filósofos, rainhas e imperadores, precursores do evangelho. Deus é todo amor, suprema inteligência, Jesus o vencedor do mal à luz do dia. De vossa humanidade ele é modelo e guia. E o missionário enfim aceitou a missão, assinou Kardec o espiritismo cristão, juntou ciência, filosofia e religião. Mas como todos que pregam a verdade, o amor, ensinamentos que o mundo ainda não aceitou, foi perseguido, apedrejado, mas triunfou, demonizado, livros queimados, mas triunfou. Fosse fraude, fosse truque ou diversão, ou então magnetismo, o modismo que pegou, todo efeito há de ter uma causa, sua origem, sua fonte, ou que a farsa se desmonte. Mas a mesa se moveu surpreendentemente, batidas combinadas eloquentes. Descobriu-se que era o efeito consciente de uma causa inteligente. Perguntou de onde viemos, pra onde vamos, que ciência é essa, o que queres, quem sois vós? E a mesa respondeu, sou a boa promessa, consolo pela fé e pela esperança, vim reluzir na terra as bem-aventuranças. Santos da igreja, cientistas e filósofos, rainhas e imperadores, precursores do evangelho. Deus é todo amor, suprema inteligência, Jesus o vencedor do mal à luz do dia.
modelo e guia.